Tantas batalhas eu enfrentei pra chegar até aqui. Tantas muralhas eu derrubei pra viver as tuas promessas. Com minha voz cantarei que sou teu, pra o mundo inteiro ouvir, propriedade de Deus. Comprado com preço de sangue eu fui, e nada vai me impedir. Não quero mais perder tempo com distrações e nem viver num mundo cheio de ilusões. Olá pessoal, que maravilha poder contar para vocês um pouco sobre o processo criativo. Hoje eu tô todo musical. Vim na temática. O processo criativo nada é como o formato que se cria, que na verdade não existe uma forma, não existe um formato, um padrão para se escrever uma música, né? Eu não falo que é música, para mim é como se fosse um filho em que eu vou colocar ali aquilo que eu estou sentindo naquele momento, vou expressar para cada um aquilo que eu estou sentindo, né? O processo é de maneira muito natural, de maneira muito orgânica. Caminhando na rua, vem uma melodia, lá, lá, lá. Ou às vezes eu estou conversando com alguém e a pessoa fala algo muito interessante, eu falo, isso dá uma música. E às vezes eu paro com a intenção de compor sobre determinado assunto. Pego a Bíblia e começo a ler e falo, não, vou falar sobre isso e tal. E às vezes o processo criativo é algo que você vê e que você fala, tipo, trono do meu coração, quero estar. Então, tipo assim, é de maneira muito fluida, é de maneira muito simples, pelo menos para mim, o processo criativo é uma forma de expressar sentimentos. E como não falar de como tudo começou. Tudo começou em uma madrugada em que eu peguei uma folha de ofício. Lembro como hoje, eu peguei a folha de ofício, dobrei e comecei a escrever de um lado, escrevi de outro, né? Dobrei uma folha de ofício e fiz tipo... Acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. E comecei a escrever, eu lembro que a primeira música que eu escrevi foi A Espera, que fala, espera de um milagre, espera do nosso Deus, espera de uma salvação. Eu posso esperar em Deus, que Ele é minha única salvação. Eu imaginava aquela bateria, eu imaginava o povo saindo do chão, no violão e tal, e eu pegava o microfone e ficava, eu cantava e tal, e eu falava Rio de Janeiro, Salvador, não sei o que. Era coisa de adolescente, né? E naquela mesma noite eu escrevi uma música chamada Fluir do Espírito. Flua sobre mim, Senhor, o teu Espírito Santo de Deus. E tinha outra que eu lembro que fala, desperta a igreja, desperta. Então, tipo assim, eu sempre fui muito expansivo, vamos dizer, muito teatral, e tipo, eu imaginava aquele som, aquela coisa e tal, e tipo, eu ficava então, tipo assim, as primeiras músicas pra mim, elas me marcaram, apesar de elas não serem, ainda não foram gravadas, mas assim, é porque foi o início de quando tudo começou no meu quarto, né? Poderia ter ficado pra mim, tipo, e às vezes pra mim era um pouco triste porque eu compartilhei e às vezes pessoas até riram de mim e tal. Então, tipo assim, me machucava um pouco porque, poxa, eu tô compartilhando um filho e a pessoa tem um comportamento assim que às vezes só pela cara da pessoa isso mexia um pouco comigo. E também não tem como falar das primeiras músicas e não falar sobre o meu caderno. O caderninho azul que tá aqui. Tá nas minhas mãos. E ao longo de 20 anos ele me acompanha. Aqui tá os meus sonhos. Eu lembro que eu escrevi aqui o primeiro DVD, que o nome do primeiro DVD seria Eterno Caminho. Tá aqui faixa por faixa. E tipo, tinha aqui também, tem aqui o DVD de 10 anos de carreira. Eu falava, não, vai ter que ter tal música e tal, porque tipo assim,
pessoa que sonha muito, né? Então, tipo, é difícil, tem gente que é difícil acompanhar o raciocínio. E era muito interessante, é muito interessante para mim, né, me expor, porque compartilhar com vocês aquilo que foi gerado no meu quarto, lá em Salvador, e hoje tá aqui mostrando a vocês a minha realidade, né? Eu sou gente como cada um de nós, mas o que eu quero dizer para vocês é: acredite no sonho. Como aquele menino que acreditou no sonho, que nunca imaginava que ia ter a oportunidade de gravar um CD, e de maneira tão inesperada, Deus fez, né? Eu não peguei uma época muito boa da música, no sentido de, tipo, eu queria muito ter aquela coletânea, de CD, de DVD, mas, tipo, tô pegando na era digital, mas, assim, é tudo no tempo de Deus. E falando sobre compor, o que dizer sobre isso? Que é inexplicável para mim, porque, como eu falei, não tem algo correto. É expressar naquele momento o que eu estou sentindo, é olhar para dentro de mim e enxergar, como eu digo numa música que mais me marcou, a peça que faltava, que eu estou até com a camisa, né, de mapas, porque por diversas vezes eu me senti como aquela música, né, em um labirinto sem fim, relatando o que a música vivia. Talvez seja a música que ela mais me descreve, a peça que faltava. E o que falar da primeira música, chamada Meu Deus, que, para quem não sabe, a música Meu Deus seria Eu Não Vou Desistir, mas eu falei, ai, tem tanta música, Eu Não Vou Desistir. Aí eu mudei, Eu Não Vou Parar de Lutar. E quando chegou no dia de gravar e terminou, e o menino mandou pra mim a música, ele mandou a música chamada Meu Deus. E eu já tinha botado Eu Não Vou Parar de Lutar. Tanto que no final da música, tipo, eu no estúdio que eu comecei, eu não vou parar de lutar, meu Deus, comigo está. Foi assim, tipo, ela não tava na música principal, mas eu achei tão interessante quando começou os instrumentos e eu acrescentei essa parte. E ia virar o nome da música, que o nome da música acabou virando Meu Deus, porque eu acredito que foi um erro, mas na verdade foi um acerto, né? Curiosidade de um dos bastidores, de um dos filhos que estou expondo para vocês. E o que dizer da música Adoração Real, que ela começa dizendo: não quero só cantar porque há um microfone. Então, tipo assim, por diversas vezes nós só queremos nos expor quando estamos em um palco. E por diversas vezes nós esperamos só quando temos pessoas para nos assistir. Mas a primeira pessoa que me viu cantando no quarto foi Deus, né? Deus tem sido um pai extraordinário, porque, tipo, cara, é inacreditável estar aqui hoje e poder compartilhar com vocês o que foi gerado lá atrás, daquele menino que sonhava e que de maneira que tão difícil. E o caderno, onde tudo começa aqui. Começa aqui e não termina aqui, porque esse caderno me acompanha há mais de 20 anos que ele me acompanha, e aqui foi onde eu comecei a escrever as primeiras composições, os primeiros filhos que Deus me deu. E tá aqui hoje expondo para você, relatando para cada um de vocês o que foi gerado. É muito importante, né? Me alegra ao coração saber que a música tá chegando em milhões de pessoas, o qual eu imaginava, mas tipo assim, eu imaginava que só estaria no papel. E Deus, ele tirou do papel.
Então, pessoal, eu lembro que Deus falava comigo há muitos anos atrás sobre nações. Eu ficava me questionando, eu falei, meu Deus, nunca saí nem de Salvador, da Bahia, vou para as nações e tipo, hoje tá em Portugal. E engraçado, né? Ter começado em Portugal, um brasileiro, e começou a sua carreira, que gravou sua primeira música em um país, né? Espero um dia poder passar por todos esses países aqui e levando o ID do Senhor, né? Como diz as Escrituras Sagradas, né? Que todos nós temos que levar o ID do Senhor. E eu quero encerrar agradecendo a cada um que acompanhou esse episódio. E que Deus abençoe ricamente vocês, que vocês continuem ouvindo as músicas e compartilhando os meus filhos. Deus abençoe e até a próxima.